entregar uma boa experiência nem sempre é uma tarefa fácil, mas as empresas precisam cada vez mais conectar dados para conhecer os seus consumidores e construir jornadas fluídas que possibilitem um alto nível de personalização. A gente vai ver nessa palestra como algumas empresas têm feito isso na prática, com o objetivo de adquirir novos clientes e reter os antigos, segurar os clientes, né? Então, o tema dessa próxima palestra é a importância da personalização da jornada do cliente para as indústrias digitais. Eu vou convidar o Rubens Cox Moura Leite, e ele tem mais de 20 anos de experiência em gestão de vendas de organizações multinacionais em setores competitivos. Ele tem também know-how avançado no desenvolvimento de canais de vendas e prospecção de novas contas. Ele tem grande conhecimento também na construção e gestão de atividades de relacionamento com clientes e negócios. Além disso, ele tem sucesso comprovado com organizações de vendas indiretas de nível C e grandes, apoiando empresas, distribuidores e varejistas. Graduado em Influência e Negociação pela Universidade Americana de Stanford. Então, Rubens, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Você que vai encerrar aqui o nosso fórum digital. Então, muito obrigada e a palavra está com você. Ótimo, muito obrigado, Liz, muito obrigado, Júlia. É um prazer estar encerrando o evento com um tema tão importante quanto personalização. A gente está conversando aqui com várias indústrias, né? A gente sabe o quão é importante a gente ter um canal de comunicação de venda direta com o consumidor final, através de um e-commerce de D2C, né? Direct to Customer, né? E como que, a partir do momento que você tem esse canal de comunicação, você consegue traquear, né? Entender o comportamento do seu usuário nesses canais e, com isso, identificar preferências, contexto de vida e, assim, personalizar a experiência dele durante toda a jornada, aumentando, assim, com certeza, a taxa de engajamento e conversão dentro do seu site, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como a gente faz isso, como a gente consegue entregar isso para os nossos parceiros, por que isso é importante também. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho de qual é a empresa que eu represento, tá? Meu nome é Rubens Cox Moura Leite e eu sou o Growth Manager da Insider. A Insider é uma empresa que foi fundada na Europa há 10 anos atrás e se expandiu muito rapidamente aí por o continente europeu, pela Ásia, e hoje, há um ano e meio atrás, se estabeleceu nas Américas, aqui abrindo escritório nos Estados Unidos e no Brasil. Hoje é uma empresa global com mais de 27 escritórios e com grande investimento aí através da Sequoia, esse Capital Venture que investiu em Google e Facebook e proporciona aí um crescimento bastante sólido da empresa, tá? A empresa vem sendo muito bem avaliada por instituições de pesquisa no segmento aí de ferramentas de marketing digital, como Forrester, Gartner, G2, sempre classificando como líder, principalmente pela facilidade de uso da plataforma, pela uma qualidade de suporte. A gente sempre tem serviço que é embarcado, né, na plataforma, para realmente garantir que o parceiro esteja utilizando bem a plataforma, e a facilidade de implementação, que é algo realmente que é muito importante também. Aqui no Brasil, a gente já entrega personalização para varejistas como Via Varejo, por exemplo, Casas Bahia, Ponto Frio, Santander, indústrias, né, como indústrias de esporte, aí, como Under Armour, Olympus, Mizuno, XP, Chili Beans, Mobile, né? E aí trazendo alguns exemplos de indústria, Unilever, Samsung, Adidas, né? Inclusive com parcerias aí em vários continentes, tá? Mas vamos lá, antes de eu entrar em alguns exemplos, por que personalizar a experiência no seu e-commerce D2C é tão importante, né? Através de uma pesquisa da BCG, a gente mediu resultado de indústrias que não utilizavam de plataforma de personalização de experiência nos seus e-commerce, e depois de utilizar, e comparamos qual que foi o ganho de resultado. E aí se estabeleceu o seguinte resultado: até 110% a mais de número de pedidos, um aumento de ticket médio de até 30% e um aumento de satisfação dos usuários de até 20%. Tá? Outras pesquisas, né, mostram que 87%
dos profissionais de marketing reportaram aumento de KPIs nos seus websites, como taxa de conversão, engajamento, aumento de ticket médio, redução de bounce rate, por exemplo, de 87% deles reportaram que tiveram ganhos nesses KPIs. 77% dos clientes disseram escolher marcas que ofereçam experiências personalizadas, ou seja, o usuário não quer mais que ele seja tratado como qualquer cliente, mas sim que ele receba o conteúdo e receba ofertas que condiz com aquele contexto de vida, com aquele momento de vida que ele está e com os seus interesses. Outro dado é que 63% dos clientes ainda dizem que irão deixar de comprar de empresas que não se comuniquem de forma personalizada. Principalmente essa nova geração já não suporta mais uma comunicação padrão sem um mínimo de nível de personalização. Agora, existem muitos desafios para que isso aconteça. 60% dos profissionais de marketing declaram que ferramentas de personalização são difíceis de serem implementadas. Eles relatam a dificuldade de capturar os dados de comportamento, de processar esses dados, dificuldade de integrar a jornada desse cliente, declaram ter poucos recursos, por exemplo, como recursos de pessoas, ou mesmo recursos monetários, budget suficiente realmente para investimento. E o pior, muitas vezes existe uma dificuldade de criar conteúdo em escala para a entrega de uma experiência personalizada para diferentes personas. A gente lida, por exemplo, com usuários que têm maior afinidade por desconto, têm uma maior afinidade por lançamentos, são usuários, às vezes, que compram produtos com um valor mais alto, que são hesitantes em comprar ou mais fiéis. A gente tem uma série de características. E aí, eu vou mostrar para vocês como alguns clientes, algumas grandes marcas estão fazendo para poder personalizar a experiência do seu usuário dentro do seu website. O primeiro exemplo que eu trago aqui é a Adidas. A Adidas, na Europa, ela vem utilizando um motor de recomendação de produtos da Insider para, na sua home ou na sua página de categoria, determinar exatamente quais produtos e em que ordem ela vai mostrar para cada usuário. Ela usa algoritmos, por exemplo, não só de produtos mais visitados ou mais comprados no seu website, mas identifica quais são os produtos que são comprados juntos ou são visitados juntos com aqueles produtos que foram visitados por aquele usuário. E com isso, a gente garante que cada usuário esteja vendo exatamente os produtos e na ordem certa que faça com que ele tenha maior chance de engajamento e de conversão. Inclusive, existe uma inteligência artificial que consegue entender qual é o algoritmo que tem a maior chance de conversão para cada usuário. Um outro exemplo é com a Mac. A gente consegue utilizar de um template que as pessoas já têm uma memória treinada de clicar e que replica exatamente a experiência do Stories do Instagram para disponibilizar essas categorias de produto e esses produtos para o usuário. Então, a Mac, utilizando esse template chamado InStory, teve um aumento de 43% na sua taxa de conversão. Ou seja, ela conseguiu disponibilizar, por exemplo, para usuários que têm alta afinidade de desconto, produtos com desconto como prioridade ali naquele template. E, com isso, aumentou bastante o nível de engajamento e de conversão dos seus usuários. Um outro exemplo é da Philips, que utilizou de um template chamado Social Proof e teve aumento de 10% na sua taxa de conversão. O Social Proof ele replica uma experiência que a gente tem na loja física, por exemplo, que é um vendedor elogiando o tênis que você está vestindo, ou uma maquiagem que você está escolhendo. Então, a gente consegue mostrar aqui no site, mobile ou no web, quantas pessoas estão olhando aquele produto naquele momento ou compraram aquele produto naquele dia, inclusive combinar com o estoque disponível. Isso impacta não só a taxa de conversão, mas também aumenta muito o ticket médio. Uma outra estratégia é pegar usuários que têm uma alta afinidade de desconto, por exemplo, se mostram interessados em comprar, coloca o produto no carrinho, visita várias vezes uma página de produto, mas não compram,
utilizar desse padrão de comportamento para disparar, especialmente para esses usuários, um template de countdown vinculado a um cupom. Ou seja, você traça uma estratégia de distribuição de cupom bastante inteligente e segmentada para o usuário certo, e exatamente no momento certo, naquele momento em que ele está com dúvida de comprar, né, tem interesse, né, mas está precisando realmente apenas de um empurrãozinho para poder concluir a compra. A Decathlon utilizou esse template e teve ganhos aí de 17% na taxa de conversão e mais de 13% aí de ganho em ticket médio. Uma outra estratégia é utilizar do nosso algoritmo de inteligência artificial que consegue identificar a intenção de saída do usuário, por exemplo, do seu website, e disparar uma oferta para ele. O que a Domino fez? No momento que a gente consegue identificar no site mobile, através da velocidade de scrolling da página, que o usuário tem uma intenção de saída do website, talvez às vezes para comparar um preço num concorrente, a gente dispara uma mensagem aqui ofertando um desconto para aquele usuário. E somente com essa ação, a Domino's teve um aumento de 22% na taxa de conversão desses usuários. Um outro exemplo é utilizar de canais off-site, por exemplo, como Web Push, para resgatar o usuário de volta para o website. A Pierre Vacances, ela utilizando de uma métrica de volta ao estoque, ou seja, no momento que o produto sai do estoque, você recebe ali um tráfego dentro daquela página de produto. Você traça na plataforma, toda vez que voltar o estoque, eu quero encaminhar um web push para todo mundo que visitou aquele produto nos últimos 5 dias, enquanto o estoque estava zero e não comprou. Simplesmente com essa regra, é preenchido, né, uma série de templates personalizados de web push para cada usuário que passar por esse tipo de comportamento. Você não precisa criar uma campanha para cada produto, tudo é feito de forma dinâmica. Através disso, a Pierre e Vacantes conseguiu uma taxa de conversão de 5% utilizando o Web Push. E o Carrefour conseguiu, através de um lembrete de carrinho, um aumento de 19% na recuperação de carrinho, né? Ou seja, clientes aí que tinham um padrão de comportamento de abandonar o carrinho, ela segmentou esse cliente, no momento que ele voltava para o site, ela lembrava que havia aquele carrinho abandonado. Um outro exemplo é a Samsung. A Samsung conseguiu identificar os usuários de iPhone através da nossa plataforma e criar uma jornada onde ela disparava uma mensagem web push para todo usuário de iPhone e aí checar se ele comprou ou não através do envio daquele web push. E se em 24 horas não havia comprado, encaminhar um outro web push com uma oferta exclusivamente para aqueles que não compraram. Com isso, ela preservou margem e criou uma jornada de comunicação off-site inteligente, de acordo com a resposta de cada usuário. Só através desse use case, a Samsung teve um ganho de 9% na receita do lançamento do Galaxy Note 9. Ou seja, a gente consegue resultados bem expressivos através de uma jornada personalizada e entendendo no detalhe o comportamento de cada usuário. Agora, deixa eu te mostrar como funciona essa plataforma, né? Como que a gente entrega essa mágica, né, de personalizar a experiência de cada usuário em escala, né, entendendo o padrão de comportamento e entendendo o contexto de cada usuário. A plataforma da Insider pode ser dividida em 3 camadas. A primeira camada é onde a gente faz o tracking de comportamento em todo o site, a página que o usuário entra, né, o quanto tempo ele fica, e até mesmo o movimento de mouse dele. E aí a gente transforma isso em dados, inclusive identificando quais diferentes devices estão sendo utilizados por um único usuário. Na segunda camada, a gente processa esses dados para poder entender a afinidade daquele usuário. Se ele tem afinidade com uma determinada categoria de produto do seu website, ou algum produto específico, ou até mesmo um atributo de produto. Ou seja, se ele gosta da cor azul, né, de uma roupa, né, ou se ele veste G, então por isso eu não vou ofertar produtos que eu não tenho G em estoque, né?
consigo medir, entender, inclusive, probabilidade de compra, baseado num padrão de comportamento que os usuários têm antes da primeira compra, ou um padrão de comportamento que leva o usuário a uma compra recorrente. Consigo entender até lifetime value do usuário, qual que é o potencial de geração de receita dele, e com isso poder segmentar bem as minhas campanhas. E na terceira camada é onde a mágica acontece. É onde eu tenho módulos de personalização para todos os canais, ou seja, é possível personalizar toda a experiência on-site, in-app, mas também personalizar a experiência em e-mail, em web push, in-app push, e até mesmo canais como o WhatsApp Business API, onde eu consigo disparar uma mensagem de uma forma ativa para um usuário que nunca entrou em contato comigo, e unificar toda essa inteligência com o mundo offline, ou seja, levando em consideração o comportamento offline de compra em lojas físicas para personalizar a experiência online e vice-versa, utilizar o comportamento online para personalizar a experiência offline. Com isso, é possível impactar KPIs desde a parte de aquisição, reduzindo o custo de aquisição, até passando pela parte de ativação, melhorando a taxa de conversão e amplificando o lifetime value de cada usuário. A gente traz dados aí de mais de 120 pontos de dados para que isso seja possível. Não só o comportamento no site, mas os devices são utilizados, localização, clima, para então entender esses clusters específicos, né? Afinidade por cor, quem são aqueles que gostam de lançamento, de desconto, né? E aí, com isso, é possível simplificar o caminho para que você realmente comece a personalizar. On-site, in-app, que você tenha uma estratégia inteligente de recomendação de produto baseado em inteligência artificial, que você personalize mensagens fora do seu site através de WhatsApp, Messenger, push, e-mail, SMS, que você melhore em inteligência de pesquisas dentro do seu site e que você orquestre uma jornada multicanal de uma forma inteligente. De uma forma simples, através de uma integração que demora 5 minutos do lado do usuário, e em uma semana já é possível entregar as primeiras personalizações, e de uma forma completa, uma plataforma que consegue integrar e personalizar todos os canais disponíveis. Era isso que eu tinha para falar. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu deixo aqui o meu e-mail, depois eu vou estar no chat respondendo qualquer pergunta. E estou super à disposição para entender como a gente pode também ajudar a sua empresa a melhorar a experiência e personalizar a experiência dos seus usuários no seu site. Liz Cox, muito obrigada, viu, pela sua participação, muito obrigada pela palestra, que foi ótima, enriquecedora, com muito conteúdo de qualidade para quem está assistindo a gente. E eu também peço para que você, já que está online, que você continue aí no chat, para que as pessoas que estiverem assistindo, para que mandem as dúvidas, mandem perguntas, mandem mensagens, para você, então, respondê-las, tá bom? Obrigado, Liz. Obrigado a todos. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!